sejam muito bem-vindos a mais um painel do mês das metodologias ativas. Espero que estejam todos nos escutando bem. Hoje estou com um convidado ultra especial aqui, o Dan Porto, da Crescimento. Já ele vai se apresentar e falar um pouquinho sobre sua trajetória, né? Estou também com o Thiago Barbosa, também facilitador, especialista em treinamento e desenvolvimento e atualmente diretor comercial aqui no EduPulses. A gente vai ter um papo sobre essa nova transição, né, esse novo momento para um modelo híbrido ou um modelo de volta ao presencial, ou vamos permanecer no remoto, como é que isso vai impactar nas empresas e na vida dos colaboradores também. Queria agradecer a todo mundo que está participando aqui com a gente, que está chegando. Cheguem junto, vamos conversar, vamos colaborar e construir esse conhecimento. Dan, seja muito bem-vindo. Passar a palavra para você se apresentar. Obrigado, Pedro. É uma honra estar aqui com vocês, conversando de algo tão presente na nossa vida agora, né? Que essa transição agora de volta para o office, né? Office, o retorno e todas as implicações que a gente tem disso, né? Tanto do ponto de vista de liderança, como é que a gente tem que lidar com as pessoas, como é que a gente tem que fazer com que as pessoas se mantenham engajadas, né? Que essa é uma palavra muito importante. E eu vou falar de um lugar tanto de quem oferece para as organizações essa visão do que está mudando, quanto de uma organização que está, eu diria, sofrendo isso, né? Eu sou sócio-diretor aqui na Crescimento, e aqui nós somos em 9 sócios, e desses 9, 7 vão para a sala de aula, e todos são líderes, né? Então, eu especificamente cuido da minha área, que é a BU de Coaching e Mentoring, que também traz um lado de facilitação digital, porque essas conversas mais um a um e também essas conversas de team building mais significativas são menos treinamentos e mais conversas que podem fazer com que as pessoas cheguem a boas conclusões. Então, eu quero trazer aqui para esse nosso papo tanto as minhas angústias como líder, voltando aqui na Crescimento, quanto o que a gente tem discutido com as empresas e o que a gente tem visto de educação híbrida, né? O quanto a educação mudou, se essa mudança veio para ficar ou não veio para ficar. Então, estou animado com o nosso papo aqui. Vamos juntos. Legal, Dan. Antes da gente começar, então, vou pedir para o Thiago se apresentar rapidamente. E, Thiago, se você puder também me liberar o rosto, eu quero, antes da gente começar, já mandar aqui uma pergunta para o pessoal. Perfeito, Pedrão. Passa os poderes de Grayskull para ele aí, Thiago. Já estou fazendo isso aqui, né? Vamos lá passar os poderes para o Pedro. Bom, meu nome é Thiago Barbosa. Atualmente, né? Deixa eu ver a imagem aqui. Isso. Atualmente sou diretor comercial da EduPulses. Também trabalho com consultoria, né? Também estou uma transitada aí em várias empresas diferentes. Enquanto consultor, e sou professor universitário também de pós-graduação na área de liderança, né? Pós-graduação de liderança, nível de liderança. Então, também vou tentar contribuir o que eu puder aqui nas discussões para que a gente possa aí ampliar ao máximo, né, a visão aí deste novo mercado, dessa nova relação, né, de líder e colaborador, ou de consultor, né, e as pessoas que estão sendo treinadas, né, ou estão em desenvolvimento. Tá? Então, legal, está com maravilha, Thiago. Colocou. Opa, agora sim. Maravilha. Deixa eu trazer um pouquinho aqui para o pessoal. Eu queria ver com a turma de onde que vocês estão participando. E aí, como é que a gente faz para participar aqui, pessoal? Eu vou abrir aqui um QR Code. Se vocês quiserem com o celular direto, né? Puxa aqui a câmera do celular, já aponta para o QR Code, ele já puxa o link, tá? Se não, se já tiver no edupulse.io aí no seu navegador, é só colocar o PIN 16. Como é que é o número? 16 17 254. Então eu vou participar também. Vamos ver de onde o pessoal está participando. Rio de Janeiro, Itajaí, Santa Catarina. Camboriú, São Paulo. Olha só, mais gente de São Paulo. Belo Horizonte, seja bem-vindo.
Bastante espalhado. Enquanto o pessoal vai dizendo aqui da onde está falando, né? Eu queria trazer uma pergunta para você, Danilo. Você começou abrindo falando um pouco sobre as lideranças, inclusive as lideranças aí na crescimento, né? E imagino que nesse trabalho também de formação, de facilitação, né, no desenvolvimento de líderes aí ao redor do Brasil, você deve estar ouvindo muito sobre essa discussão, né, de qual o melhor modelo para a gente retomar o escritório, né? Ah, vai ser 2 vezes por semana, 1 vez por mês, só em eventos sociais, não vão ficar todo mundo no remoto. Ah, depende de área, dá liberdade, não dá liberdade. Bom, como você como líder, seus sócios como líderes, né? Seus clientes, seus parceiros também que trabalham e exercem a liderança, como é que eles estão enxergando essa possibilidade de um fim de pandemia, né? Assim, talvez, né? Eu espero que sim. E esse retorno ao trabalho presencial, né? Como é que tem sido essa possibilidade e como é que tem sido a preferência deles em relação aos diferentes tipos de modelos? Muito legal. Olha, eu venho aí da caravana de São Paulo, tá? Já marquei aí São Paulo também. Acabei deixando a nuvem de palavras aí de São Paulo maior. Chegou alguém de Fortaleza agora, salve o Ceará. Pedro, a gente tem visto, tanto aqui quanto com os nossos clientes, uma visão de um desafio muito importante, né? E esse desafio, ele passa por por um confronto de intenções muito importante que meio que validam as pesquisas sobre o tema que a gente tem visto. Então, quando a gente olha para os líderes, né, a McKinsey fez uma pesquisa com alguns CEOs, um número bem representativo, e 3/4 desses CEOs entendiam que, no pós-pandemia, as pessoas tinham que estar no escritório de 3 a 4 dias. E aí, quando você vai perguntar para os funcionários, adivinha só o que os funcionários achavam que devia acontecer? Exatamente o contrário. Eles queriam estar 3 ou 4 dias em casa, né? Porque eu acho que essa pandemia, ela mostrou para a gente, né? Um dos legados dessa pandemia, sem dúvida, foi que a gente tem uma capacidade de trabalhar de casa e gerar produtividade e, ao mesmo tempo, se beneficiar de algumas coisas que o home office traz, que eles simplesmente não querem mais abrir mão, né? Então, essa queda de braço, né, de intenções, ela acaba trazendo um desafio muito grande. E aí é óbvio que a gente vai olhar para o que gera isso, né? E eu acho que aí é que está o grande ponto da questão. Porque quando a gente olha para líderes, né, que gostariam de ter mais as pessoas no dia a dia, quais são as razões que levam essas intenções a estarem tão claras? A gente pode ter algumas razões que são nobres, né, como uma razão da gente conseguir criar mais um senso de time. Dentro da organização, a gente ter uma cultura da organização e não só aquelas culturas de times, né? Porque como a gente estava se relacionando muito dentro de um contexto só ali do nosso time, a gente passa a criar várias culturas. E isso acaba tirando um pouco a possibilidade de você direcionar a sua cultura, né, os seus valores, o seu como você quer lidar para um lugar que é mais do seu interesse. Então, se a gente está falando disso, time, cultura, um olhar de conexão entre as pessoas, a gente está falando de razões muito nobres. Agora, se a outra ponta, que é a não muito nobre, olha, eu quero garantir produtividade, né? Eu quero ter um pouco mais de controle sobre o que as pessoas estão fazendo. Eu estou indo para um lugar, talvez, de menos confiança, de menos autonomia, e a gente sabe que as pessoas hoje, então, elas se engajam, elas se motivam por 3 grandes pontos. A gente fala muito isso em termos de motivação e engajamento. As pessoas querem, para se engajar, ou autonomia, né? Eu quero participar mais do processo, que vai totalmente contra isso que eu acabei de falar, que é esse detalhe do controle. Eu quero maestria, ou seja, eu quero ficar ainda melhor naquilo que eu sou bom, e eu quero propósito, eu quero uma direção clara de para onde eu vou. Então, a gente percebe que existe um choque, né, de intenções e um choque
das motivações pelas quais uns querem estar no escritório e outros não. É com isso que a gente tem lidado bastante ultimamente. Que interessante, né, Dan? Eu tenho visto aqui uma discussão muito grande, né, de voltamos ou não voltamos e de que forma voltamos, né? Essa é uma discussão que eu tenho visto muito, assim, será que vale a pena trazer a galera para o escritório agora? Se a gente trazer todo mundo que a gente tem, cabe no escritório, não cabe? A gente traz uma parte desse pessoal. Como é que a gente define quem vem e quem não vem, né? Eu queria saber de ti, o que você está percebendo, né, nessa queda de braço, né? De traz para o escritório, não traz, faz híbrido. Vale a pena realmente, a pesquisa mostrou, né? Dos gestores 3 vezes em casa, dos colaboradores querendo ficar 3 vezes na empresa, ao contrário disso, né? Os gestores 3 vezes na empresa, os colaboradores 3 dias da semana em casa, né? Como é que eu sei, enquanto empresário, e olhando para o meu time, para os meus times, né? Qual que é a melhor opção que eu tenho? Como é que eu faço essa avaliação, né? De trazer essa galera de volta para a empresa, de deixar eles em casa ou de fazer esse modelo híbrido e que modelo? Como é que eu faço para olhar para isso e dizer, cara, esse é um modelo que realmente pode me atender? Eu acho que o primeiro ponto, Thiago, é você olhar para as razões nobres, né? Então, as razões nobres vamos ter um senso de time, vamos ter uma cultura compartilhada, vamos aproveitar o que estar juntos pode trazer para o negócio e pode trazer para as próprias pessoas. Quando você olha para isso, a tendência é você perceber que vale a pena a gente estar no local de trabalho se for para colaborar, se for para criar junto, né? Se for para a gente criar e, a partir daí, se comprometer com o que a gente está criando. Então, isso é uma razão muito nobre e que mesmo aquelas 75% das pessoas que querem estar mais em casa, elas percebem valor, elas percebem que aquilo é bom para elas. E é óbvio que se você for para esse lugar, você tem que adaptar o seu local de trabalho. Porque antes a gente tinha um local de trabalho para garantir que todos estivessem lá, que a gente conseguisse ter um certo controle, um certo, entre aspas, microgerenciamento, indo para o lado não nobre das razões. E agora a gente tem que ter um espaço onde as pessoas possam ter mais autonomia e, ao chegar na organização, elas possam se juntar, elas possam efetivamente criar espaços de colaboração. E a gente não pode esquecer que, já que eu estou convidando as pessoas para vir para o escritório, tem pessoas do lado de lá, dos clientes e dos fornecedores, que não estão indo para o escritório. E aí eu tenho que ter espaços também onde eu possa fazer reuniões digitais, reuniões online. Então, mudou muito esse contexto físico, né? A crescimento aqui, a gente demorou para ter o dia marcado para a volta, porque o escritório foi totalmente reformulado. Agora, com salas onde você vai fazer reuniões individuais online, ou salinhas onde você está colaborando, né? E os espaços mais amplos. O espaço do café, muito mais atrativo, porque uma coisa que a gente perdeu de fato foi esses momentos informais, né? Porque a gente fica pulando de galho em galho nas reuniões e não tem aquele espaço onde eu vou dar aquela oscilada e vou até o café, e ali às vezes eu resolvo uma coisa que eu vou precisar de 45 minutos conectado para poder resolver. Então, criar um espaço de descompressão, um espaço de oscilação que seja um espaço convidativo. Não estou falando que precisa ter mesa de ping-pong, patinete, não. É só um escorregador. Exato. Um espaço que você seja convidativo para você sentar ali e trocar com as pessoas. Agora, só para complementar a sua questão, eu acho que como fazer isso e qual empresa faz, qual área faz e não faz, tem muito a ver com a especificidade de cada negócio. Mas já que a gente está olhando para a autonomia como algo importante para as pessoas hoje em dia, eu acho que isso tem que ser muito combinado com o time, combinado com a organização, não simplesmente com decreto. Olha, agora na organização aqui a gente vem 3 dias por semana. Cada time, dado a natureza do seu trabalho, vai encontrar a sua melhor forma. Então, vale muito mais a gente, dentro da nossa cultura,
trazer um valor que é um valor, por exemplo, como a gente tem aqui, que é o Tamo Junto, hashtag Tamo Junto. Então, isso é importante. A gente quer que as pessoas vivenciem isso, a gente quer que as pessoas colaborem. Então, tem essa bandeira. Agora, time, como é que você vai viver o Tamo Junto, considerando que a gente tem um espaço físico adequado? E, a partir daí, o time combina, o time tem o seu combinado, porque o que é combinado não é caro, o que a gente cria, a gente defende. O que você acha desse olhar? Pô, muito legal, Dan. Eu gostei muito de uma coisa que você trouxe aqui, e eu anotei aqui no meu caderninho, que eu gosto desse bate-papo, porque a gente vai anotando algumas coisas, né? Que são as intenções nobres, né? Isso ficou marcado aqui, eu já anotei aqui, é uma coisa bem bacana. Os combinados que você falou, algumas andanças que eu tenho feito aí como consultor e recebendo algumas demandas e reclamações das empresas nessa volta de um modelo mais presencial, é justamente isso. Ele fala assim, a gente trouxe o pessoal de volta para o escritório, eles não querem vir, estão reclamando, tem uma resistência, tem... E uma pergunta que eu fiz naquela época justamente foi essa, por que vocês acordaram com eles? Não, a gente pediu para eles virem trabalhar. Simples assim, né? Tipo, como assim, cara, lógico, eles vão ter que trabalhar aqui nessa. E não teve um combinado, né? De, ok, como é que volta agora, né? Porque quando foi para casa, teve uma combinação, né? Tipo assim, cara, o que você tem em casa, o que você precisa, né? Empresas deram computador, né? E eu conheço alguns gestores que deram mesa, cadeira, tudo. Então teve uma coisa que foi se combinando durante a história. E agora, simples assim, agora você volta para cá, né? E não teve nenhum combinado. Então, acho que é bem interessante essa questão de ter alguns combinados para construir um momento de volta, né? E esse momento ser gostoso, de ter outras construções, porque ele não volta para um momento normal como antes, né? É diferente, né? Então, volta para onde, né? E volta para fazer o quê? Bem legal. Obrigado, Dan. Bom ponto, Thiago, e até complementando essa... Vocês estavam falando que eu estava pensando também sobre... Até joguei aqui a pergunta para o pessoal, né? Como é que eles enxergam o modelo de trabalho a partir de agora, né? E tem algumas questões que são importantes, né? A liderança tem um papel fundamental, né? Porque a liderança ela é o exemplo, de certa forma, né? E dependendo de como a gente passa esse exemplo, a gente estimula mais ou não a participação naquele ambiente de trabalho, naquela equipe, naquela empresa, né? Não que as pessoas não tenham mobilidade. Então, assim, um dos pontos que eu estava pensando é, como é que a gente lida, né, com algumas questões, né? Por exemplo, pensando em médias, grandes empresas, em que você tem, entre aspas, uma política corporativa, né? Você tem, obviamente, a execução dos trabalhos, mas você tem o ambiente de socialização, de lobby, etc., né? Isso existe com muito mais facilidade no ambiente presencial, né? E na outra ponta tem também aquele anseio, né? De caramba, eu vou fazer o commute, né? Vou fazer o transporte até o local de trabalho, vou sentar lá no escritório para ter algum tipo de microgerenciamento, algum tipo de controle. E no final das contas, eu vou ter ali uma série de discussões, até pelo que você trouxe, né, Dan? Tem muita gente que está no remoto. Então, assim, eu estou no presencial, mas o restante não está. Então, as visitas que antigamente aconteciam, os almoços de trabalho que aconteciam, vão ter que ser combinado, não mais num processo tradicional em que está todo mundo naquele centro da cidade, seja no centro de São Paulo, seja no centro do Rio de Janeiro, nas grandes capitais, em que, olha, vamos se encontrar aqui para fazer um almoço, uma reunião, vai aqui na empresa, vai na reunião da empresa do cliente, etc. E a pessoa, olha, cara, eu tô no home office, vai ter que ser no digital. E aí você vai para o presencial, eu já vivi isso daí, de ir para o ambiente físico, abrir o notebook, bom, vamos fazer uma apresentação. Olha, tá meio longe aqui a tela de exibição. Vamos fazer o seguinte, entra no Zoom, no Meet, no Teams, coloca no mudo, a gente vai conversando aqui, mas a gente olha na tela aqui do notebook, sabe? Para facilitar, né? Então, você trouxe um ponto importante, que é os ambientes físicos vão ter que ser realinhados para quê? Para ganhar competição com a tecnologia que chegou para dar vazão à necessidade da pandemia, né? Que antes não se falava em fazer, enfim, o trabalho remoto, né? Hoje você tem o Miro, você tem o Zoom funcionando com as funcionalidades mais diversas, de quebra de sala, etc. Você tem o Slack, super funcional também para dividir os trabalhos, né? Então, assim, qual é o impacto da liderança, do exemplo da liderança nesse processo?
você acha assim, as empresas que quiserem, de alguma forma, impor, olha, gente, é híbrido, mas as lideranças vão estar todas presenciais. Ou não? Você acha que esse exemplo ele vai servir para guiar essa mudança a partir de agora? Ou tem o lado do colaborador de falar assim, olha, nesse modelo não vai rolar, eu vou procurar outro lugar para trabalhar, ou, enfim, vai ter que ter um meio do caminho aí, uma negociação nesse modelo. Olha, isso é uma coisa que não é nem um acho, viu, Pedro? Eu tenho plena certeza de que o comportamento dos líderes vai ditar o comportamento do seu time ou a decisão de ficar ou sair das pessoas do seu time. Isso sempre foi assim, continua sendo nesse olhar híbrido que a gente está falando, né? Porque o que constrói uma cultura numa organização é o comportamento dos líderes, do passado, os do presente e os que virão, né? Então, não adianta você ter ali um combinado que nós somos híbridos e os líderes irem e as pessoas não irem. Então, o que fica implícito na cultura é que se eu não for, eu não pertenço, né? Eu acabo tendo que ir. Tem uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado dentro das organizações atualmente, que é o tal do viés da presença, né? Quando a gente fala de avaliar os colaboradores num contexto híbrido, eu não posso avaliar quem foi e quem não foi. Se eu avaliar quem foi e quem não foi, não é híbrido. É presencial com um convite oculto, né? Na realidade, que está oculto. E esse é o grande ponto. Então, sem dúvida, a gente precisa, dentro dos ambientes, ter a estrutura necessária, nivelar o jogo. O que eu chamo de nivelar o jogo? Se é híbrido e eu fui para o contexto presencial, se eu vou para uma reunião que tem alguém no online, é todo mundo no online, cada um no seu micro, porque essa é a melhor maneira de você trabalhar. Esse negócio de ficar duas pessoas numa sala, uma querendo... Porque a gente está dentro do online totalmente estruturado, como você bem disse, para ter uma excelente reunião, seja uma reunião de trabalho, seja alguma coisa que eu vou aprender, ou ter uma apresentação. A gente tem EduPulses, a gente tem Mural, a gente tem maneiras de se comunicar, né? O próprio Teams agora, com várias coisas que a gente vai conectando, deixando histórico da reunião, criando cronogramas. Então é isso. E na hora que eu for colaborar, ou na hora que eu estiver no meu trabalho ali de construção, eu posso estar num ambiente maior que eu vou ser abordado. Agora, se eu combino o jogo e eu, líder, não faço isso, o meu time vai olhar para aquilo e falar, olha, eu tenho que agir como ele age. Sem dúvida, o líder é o exemplo e vai fazer toda a diferença nesse contexto. Eu concordo 100% com essa afirmação e acho um baita desafio. Perfeito, Dan. Deixa eu ver aqui como é que o pessoal está respondendo. Nós temos aqui, ó, manter no remoto e híbrido com mais remoto, que o pessoal que está participando com a gente. Os outros nem foram votados. Retorno full presencial, mais presencial, retorno full presencial. O público aqui tá... Tem um ponto também importante que tem a ver com a acessibilidade, né? A acessibilidade no remoto, né? Você hoje em dia, você comentou do Teams, por exemplo, né? E realmente as ferramentas elas estão com a possibilidade, inclusive, de você colocar legenda, por exemplo, na videoconferência, né? Então você começa a trazer facilidades que o encontro presencial não acontece. E eu já vivi um pouco isso que você comentou, Dan, de uma parte estar, no caso de uma reunião, né? Tem 2, 3 pessoas fazendo uma reunião juntas e o restante remoto. E às vezes você começa a ter uma conversa paralela que não está participando ali, né? Às vezes está mutado, etc. Então você fica aquela sensação de, cara, será que eu estou perdendo alguma coisa? Será que deveria estar participando? Será que está falando de mim? Aquelas coisas, né? Então, é um ponto que faz sentido. Sem dúvida. E assim, acho que isso vale muito para o nosso contexto atual, né, gente? Quando a gente pensa nas intenções não nobres, né? A gente fala de controlar demais, mas tem uma outra intenção que é nobre e que a gente precisa ficar muito atento, que é, além de garantir a alta produtividade, existe um discurso muito de perda de foco.
né, nesse mundo híbrido, principalmente no mundo online, né, que a gente perde foco no mundo online. E a grande verdade é que a gente tem muito mais distração no mundo online. Isso é fato. Agora, como a gente gerencia as nossas distrações é que faz toda a diferença, né? E para a gente gerenciar, tem duas formas. Ou a gente trabalha a nossa presença, que aí é um negócio muito mais individual de cada um, como é que você vai trabalhar isso no seu dia a dia, ou você faz uma coisa que eu acho que o Edu Pulsos faz maravilhosamente bem, por isso que eu gosto de usar tanto, que é você gera interação, né? Porque o modelo mental é interação elimina distração. É meio que você, sabe quando você não pode vencer esse negócio? Então deixa eu me juntar a ele. Já que a gente está o tempo inteiro com um fenômeno, né, que a gente ajuda muitos líderes a perceber, que se chama atenção parcial contínua. O que é isso? A gente está ali, eu estou aqui fazendo uma coisa, agora eu estou me dedicando, né, a esse momento específico, mas as pessoas normalmente estão ali numa reunião e aí o que acontece? Vem uma notificaçãozinha do WhatsApp, despretensiosa. E aí eu falo, quer saber? Eu vou só dar uma olhadinha aqui e já volto. Essa olhadinha aqui, você estava ali criando as suas conexões neurais para poder ou aprender ou se conectar naquela reunião, e aí você totalmente vira a sua atenção para cá. Quando você volta, você não volta para o mesmo lugar, né? Porque o nosso cérebro não tem buffer. Você desfez a conexão, dá aquele branco, e aí a hora que você vai ver, você gasta muito mais energia no seu dia. Então, o grande ponto é que você está numa sala de reunião, você está num lugar, outra pessoa está aqui tentando olhar para a mesma tela, você fica muito sujeito às distrações. Distrações não daquilo que você está falando, distrações mesmo. Agora, eu entro numa reunião onde eu tenho a possibilidade, por exemplo, de, além de ouvir a pessoa que está falando, eu faço uma pergunta e eu vou interagir numa ferramenta igual a do Pulse, numa plataforma. Ou eu vou lá para o mural colocar um post-it para anotar aquilo que está vivo em mim. À medida que você vai fazendo isso, você está garantindo a interação e não tem como a pessoa se distrair com o que vem. Uhum. Por isso que é importante você estar num lugar conectado e, a partir dali, usufruindo das possíveis interações daquele lugar. E aí fica muito mais divertido também o ambiente de trabalho, né? Seja para uma reunião, seja para um treinamento. Então, eu acho que é importante a gente estar nesse lugar onde a gente usufrui mais das tecnologias. Legal. Perfeito. Pode seguir, Thiago. Eu só queria fazer só um comentário. Dan, você falou sobre as distrações, né, e a possibilidade de uso de ferramentas como o EduPulse para interação em reuniões e em treinamentos. Aí eu queria aproveitar esse gancho que você trouxe, Dan. Qual é a diferença desse retorno? Né? Quando a gente fala da volta para o office, a gente também fala de muita educação, né? E muita educação corporativa também, né? Como é que você enxerga essa mudança dentro da educação corporativa, né? Esse retorno parcial ou transitório para o presencial, né? Os eventos vão retornar no mesmo modelo de antes ou não? Eu acho que não tem volta mais, não tem volta, porque o grande ponto, né, quando a gente pensa no híbrido, né, que é tanto o presencial quanto o online, no remoto, o grande ponto é que quando a gente estava no presencial e a gente tinha medo de ir para o remoto, a gente já estava começando a colocar interações no presencial, né? Eu não estou usando o EduPulses nos últimos 2 anos, eu já usava antes. Então, eu tinha lá um treinamento, a galera toda lá, pega o seu celular aí, que era a sua possível distração, vamos usar ele a nosso favor. E aí projetava lá e as pessoas interagindo. Só que, e além disso, né, que era você poder estar na sua casa, usando, às vezes, até um aprendizado assíncrono, era algo que a gente tinha muito medo. Por que a gente tinha medo? Porque a gente achava que não ia se conectar, que não ia ter foco, que a gente ia se cansar demais, né? À medida que a gente foi forçado a fazer isso, tudo isso virou mito, né? É mito
que a gente não se conecta no online. É mito que a gente se cansa no online. A gente passou durante 2 anos, 10 horas, 12 horas por dia na frente do computador. Agora, é bem verdade que, como a gente não tinha algumas válvulas de escape que a gente tinha antes, em função desse isolamento que a gente estava buscando, a gente também passou a olhar para aprendizado de uma forma a ele ser mais útil ainda, né? Porque quando a gente está falando de andragogia, o adulto, ele olha para o aprendizado e vê o quanto que esse negócio vai ser útil para mim. Ele é muito crítico, né? Ele usa o crítico. Será que isso é bom? Se é bom, me dá. A criança é um pouco diferente, né? Ela está mais aberta para as experiências. Então, à medida que a gente foi forçado, a gente começou a perceber que, poxa, é útil pra caramba isso. Assim, eu consigo aprender no online. Depende muito de mim e depende do quê? Da capacidade de quem está do outro lado de garantir interação. Porque, por mais incrível que seja o trainer, o instrutor, o professor, se ele ficar só falando, a atenção parcial contínua vai vir e vai roubar a atenção. E aí eu posso ir para qualquer lugar, fico mais cansado, perco conexão, perco memória de longo prazo. Por isso, o aprendizado, ele mudou para um aprendizado. A gente fala, né? Vocês falam bastante, eu sei, de metodologias ativas, onde eu tenho uma sala de aula invertida, onde eu vou explorar, né? Eu gosto muito daquele conceito de você trazer um propósito do aprendizado, você propor uma ação que muitas vezes hoje o cara vai explorar, vai na internet, vai buscar o aprendizado, ou ele tem uma pequena experiência, aí eu reflito sobre essa experiência e depois eu trago um conceito, porque aí já está tão fácil, né, que eu entrego o conceito, a pessoa já sabe o porquê, já sentiu, já refletiu, ligou lá concreto. Então agora é a hora de oferecer o conteúdo porque está pronto para receber. Isso, eu acho que não tem mais volta. A gente percebeu que isso gera mais memória de longo prazo, isso é muito mais efetivo, isso engaja muito mais. E aí, o que acontece? A gente, ao perceber isso, encontra um propósito para a tecnologia, né? A tecnologia passa a ser uma aliada, né? Não é pessoas alfabetizadas em tecnologia, ao contrário. Então, já que isso é bom para mim, como é que eu uso a tecnologia para seguir esse ciclo? E eu já entendi o limite, a gente foi no limite na pandemia, deixa eu entender aqui como é que eu posso ter isso da melhor maneira, mais saudável e que me gere muito mais aprendizado. Então, vocês estão vendo que eu sou entusiasta, né? Eu falo apaixonado com isso, porque eu acho que, sem dúvida, o híbrido personalizado veio para ficar. Né? O híbrido personalizado veio para ficar. Eu olho para aquele grupo, esse é o propósito, como é que eu faço isso acontecer? Meio que trabalhando com presencial e com remoto, né? De uma maneira estratégica. Legal. Muito bom, Dan, legal, hein? Vai, Thiago, agora é contigo. Tem uma coisa que o Dan foi falando ali, e é legal que ele fala e mostra o celular, assim, né? Mostra na tela que o celular. E assim, novo cigarro, gente. Novo cigarro. É o novo cigarro, exatamente. E aí ainda tem lugares que eu vou que o pessoal pede para tirar o celular, para deixar o celular numa caixa, ou guardar, ou alguma coisa nesse sentido. E nessa pegada inicial você já perde o público, né? Porque eles estão usando o celular para tudo, para fazer a aula, para assistir os treinamentos, para falar com as pessoas, para interagir, para estar em reunião, né? Então, assim, o celular realmente virou uma ferramenta essencial. E aí você chega em um espaço presencial e o pessoal manda tirar isso das mãos das pessoas, não faz sentido. E eu tive há pouco tempo a experiência de estar numa empresa e o gestor veio e mandou tirar os celulares das pessoas. Né? Eu falei, cara, ok, né? Isso ainda acontece. E aí você perde as pessoas, né, naquele momento ali. Então, ter a opção de você ter algo nas mãos das pessoas, que geralmente tira elas mentalmente daquele espaço, ou seja, a atenção não fica concentrada aqui, ela fica com distrações, e você pega esse dispositivo e traz ele também como auxiliar, ou seja, como você falou, né, já que não se pode vencê-lo, junte-se a ele, para esse momento é fantástico. E eu queria ver contigo o seguinte, quando você fala dessa questão das pessoas estarem em constante distrações, olhando para muita coisa ao mesmo tempo, como é que você está vendo a saúde das pessoas nesse sentido? Tanto a saúde emocional,
quanto a saúde física, né? Porque eu tenho visto também a questão das empresas terem as pessoas faltando muito por ir ao médico, de ter que correr atrás de algumas coisas, de não estarem saudáveis, né? Principalmente emocionalmente, com essa questão de vai trabalhar, não vai trabalhar, fica no computador, tem muita coisa, muitas janelas abertas o tempo todo, né? Eu gosto muito dessa questão das janelas, né? Quantas janelas eu tenho abertas na minha frente o tempo inteiro para prestar um pouco de atenção em todas elas? Como você está vendo essa questão vinculada à saúde emocional das pessoas? Pois é dramático, né, o nosso momento. Nunca se falou tanto em burnout como atualmente, né? Agora até virou doença ocupacional mesmo, né? Porque as pessoas estão chegando nos seus limites, né? O burnout é você chegar no seu limite, você entregar mais do que você tem para entregar e você não criar espaços para você se recuperar, para você poder entregar mais. No fundo, é isso. E a gente tem visto, sem dúvida, um aumento dos índices de problema de saúde mental, né? Burnout é um dos sintomas, mas a gente tem problema de déficit de atenção, a gente tem depressão, tem uma série de coisas. E o grande ponto é que nós, nesse lugar de capacitar liderança, a gente está cada vez mais capacitando os líderes para ser um agente de preservação da saúde mental das pessoas. E veja, a gente não está criando psicólogos, né? Porque quando a pessoa já está com burnout, com depressão, com síndrome do pânico, não é um líder que vai fazer alguma coisa, né? É um terapeuta, um psiquiatra, alguém que pode ajudar uma pessoa doente. Mas o líder precisa estar ciente do papel dele no bem-estar, que é o outro lado da moeda, né? O lado, quando você tem problema de saúde mental, é porque você não tem bem-estar. Então, considerando que a gente está no modelo híbrido e que as pessoas vão estar mais longe, né? A gente vai ter menos tempo de interação, cabe ao líder, e é isso que a gente tem levantado a bandeira e capacitado, cabe ao líder procurar a pessoa, cabe ao líder ter mais conversas one-on-one, que não são conversas de, olha, o que você está fazendo para bater a sua meta? Não estou falando que não tem que ter, mas eu não preciso falar para nenhum líder ter conversa de como é que você vai bater a sua meta, todos têm. Mas é uma conversa de como é que você está de verdade, tá? Como é que você está sentindo, como é que está a sua família, né? O que eu posso fazer para te ajudar? Porque o papel do líder é criar um contexto para que a pessoa possa ter mais bem-estar. E esse contexto passa, sim, por uma conversa direta sobre bem-estar. Aqui na Crescimento a gente usa muito um conceito que se chama envolvimento total, que é você incentivar cada um dos seus liderados a viver em equilíbrio em 4 dimensões: física, emocional, mental e espiritual, né? Física, exercício, procurar um médico, se alimentar bem. Emocional, como é que eu reconheço as emoções e gerencio. Mental, como eu gerencio as malditas distrações. Como é que eu não fico só jogando para dentro da minha cabeça séries violentas, mas também algum conteúdo intelectual que me agrada, e eu adoro séries, tá? Mas só isso é ruim. E espiritual, enquanto você se sente fazendo o que você faz, conectado com algo maior, enquanto você vive os seus valores aqui. Então, o líder tem que ter conversas como essa, olhando para essas dimensões, tem que ser um exemplo também, de novo. E, além disso, o líder tem que fazer a pessoa se sentir pertencente. Porque o que está gerando burnout, síndrome do pânico, depressão, é o excesso de medo que a gente está tendo no nosso dia a dia. E a gente tem 3 grandes medos enquanto ser humano. Medo de não ter o suficiente, não ter dinheiro, não ter saúde, não ter comida. Medo de não ser gostado. Se eu não puder, sabe, eu vou numa apresentação, passo ridículo, ou alguém me dá um feedback, eu acho que não gosta de mim porque eu dei o feedback, e medo de não ser importante. Então, como eu estou mais distante no híbrido, eu, líder, preciso buscar as pessoas e ouvir mais as ideias das pessoas, porque se eu ouço mais a sua ideia, Thiago, você está no meu time, você sente que você faz mais parte, né?
Se eu ouço os seus problemas, o que você precisa de ajuda, e eu faço alguma coisa, você se sente mais pertencente, mais importante. Na hora que você bate meta, eu não só te dou tapinha nas costas e deixo aquela impressão de que você fez nada além da sua obrigação. Obrigação. Eu te reconheço, eu elevo a sua reputação. Então, tudo isso, a gente está falando de híbrido, mas fica mais importante do que era antes, para poder trazer. E tudo isso conta na saúde mental lá no bottom line, né? Então, sim, ser líder está muito mais difícil, mas também faz muito mais a diferença na vida das pessoas nesse contexto híbrido, não tem a menor dúvida. Legal. Te escutando, Dan, existe uma fala do distanciamento das pessoas, né, nesse momento de pandêmico, né? E parece que a missão do líder é encurtar essa distância, né, e se conectar de verdade com as pessoas, mais do que ele se conectava antes da pandemia. Né? Quando eu estava com um monte de gente no escritório, onde ele via as pessoas entrando e saindo, mas historicamente não falava com ninguém, não sabia como que as pessoas estavam, não sabia qual que era a história de cada uma das pessoas que faz parte daquela equipe, daquele time que é dele, né? E a missão dele, enquanto líder nesse momento, é se conectar de verdade a essas pessoas, né? Te escutando, ver isso na cabeça da gente. Cara, quem é as pessoas que trabalham no meu time? Como é que eu posso estar mais perto delas e como é que eu posso entender? E aí, vem na minha cabeça criar, né, esses ambientes saudáveis, que pode ser um ambiente virtual, né, saudável, e pode ser também um ambiente presencial saudável, onde as pessoas se sentem bem em estar presentes umas com as outras, seja aqui no virtual ou seja no presencial, né? Onde eu me sinto, como você falou, né, das três grandes, eu acho que é medos que você falou, fomes lá, né? Que é de ser importante, né? Quando ele pergunta sobre mim, sobre a minha saúde, a minha família, do meu pet, né? E eu começo a me sentir importante para essa pessoa. E talvez eu consiga me conectar muito mais com a empresa também, com os propósitos da empresa, quando eu me sinto importante para esse contexto. É bem legal escutar isso. A gente fala muito aqui. Pedro, deixa eu te ouvir aí, faz tempo que você me fala. Vamos deixar o Pedro pertencer. Eu ia complementar. Mas pertencendo. Eu ia complementar um ponto importante que o Barbosa trouxe na sua fala final, né? Que é o seguinte, né? As pessoas, né, quando elas saem da empresa, elas não estão demitindo a empresa normalmente, né? Elas estão demitindo aqueles líderes, né? Ela não está se sentindo pertencente ao propósito da empresa, que é transmitido através do exemplo, através da liderança também. Então é uma fala importante, Barbosa. É verdade. E a gente também tem que reconhecer que os líderes também têm esses 3 medos. De não ter o suficiente, de não ser gostado, de não ser importante. Cabe saber como é que você lida com isso. Então, se eu acho que eu não tenho produtividade suficiente, eu tenho 2 opções. Ou eu me aproximo e eu dou autonomia para a pessoa poder propor e se sentir pertencente, ou eu microgerencio. Se eu microgerencio, eu vou ter mais trabalho, vou ficar sobrecarregado, vou estar pré-burnout. Partiu, né? Parece simples, mas é bem isso, né? Eu sei que eu estou tentando reduzir um pouco, mas isso tem acontecido demais. E para complementar também, assim, dizer o quanto eu concordo com o que o Thiago trouxe, a gente fala que a pandemia deixou 3 legados importantes, né? O primeiro é a ressignificação de proximidade. Proximidade deixou de ser questão de geografia e passou a ser questão de escolha. Se o líder entender isso, tem uma diferença tremenda. O segundo legado é a interdependência. As pessoas perceberam na pandemia que não adianta eu olhar só para mim, porque o que eu faço repercute no outro. Com o vírus foi isso. Se eu não tomo vacina, geral está comprometido. Isso vale para tudo que a gente faz no nosso dia a dia de liderança. E o terceiro legado é o beach tennis, né? Não sei se vocês jogam, mas eu jogo e é muito legal. Terceiro legado do beach tennis, ótimo. Eu jogo tudo que tem raquete, na verdade, Dan. Eu jogo paddle, eu jogo squash, adoro raquete, É isso. Vamos fazer um interempresas aí, uma competição. Tô bem. Legal. Bom, aproveitando toda essa discussão, né, e também caminhando aí até para o encerramento da nossa conversa, né, que acho que a gente poderia continuar conversando aí mais umas 3 horas. Uma coisa interessante que a gente teve, né, da pandemia é realmente isso que vocês falaram, dessa ressignificação da proximidade, né? E antes a gente estava exclusivamente no ambiente de trabalho presencial, né? Então, assim, as questões de casa,
elas, na maioria das vezes, nem surgiam nas discussões ali do ambiente de trabalho. Quando vai todo mundo para casa, bom, vocês estão nesse momento aqui em casa. Eu acredito que nós estamos ali na casa do... Aqui é uma janela, né? Uma janela para as coisas que estão acontecendo em casa. Então, assim, todos, né? Ou tem um pet, tem um filho, tem e a gente está vivenciando aquilo, né? Tem os momentos de reunião, mas tem momentos que você produz e não necessariamente você está ali conversando com outra pessoa, né? Então, se você está produzindo no ambiente de casa ou num café, etc. Então, você está fazendo um mix, né? Da sua vida profissional e pessoal. E aí vai no ponto que você falou, né? Das escolhas, né? As escolhas em termos de gestão do tempo, gestão das proximidades, né? Das pessoas que você acaba tendo um afeto, né, maior e você acaba estando próximo, mesmo não estando presencialmente. Então, isso é bem legal. E eu queria propor para vocês aqui uma última discussão, né? Menos uma discussão e mais uma sugestão, que são práticas e ferramentas, mais práticas até do que ferramentas. Ferramentas a gente conheceu muito nesse mundo, né, de home office, que a gente vai transitar agora para um híbrido. Assim, práticas e ferramentas para esse momento híbrido, né? O que vocês sugerem como líderes e também como colaboradores, né, para aproveitar melhor um pouco dos dois mundos, vamos dizer assim. Muito legal. Eu acho que é um ótimo wrap-up do que a gente falou, né? Eu acho que a primeira principal prática é ouvir o que é importante para as pessoas, né? Então, já que a gente concluiu aqui que existem pessoas com necessidades e desejos diferentes, é importante a gente ouvir o que vem das pessoas, porque de verdade, uma coisa é eu estar em casa com um estúdio, ter uma condição de trabalhar de casa, outra coisa é, além de eu ter que trabalhar de casa, eu tenho filho, eu tenho várias coisas acontecendo. Tem gente que quer ir para o trabalho porque não consegue ficar em casa. Então, a gente tem desafios diferentes. Então, a primeira coisa é ouvir o que as pessoas querem. A partir desse lugar, criar combinados muito claros, onde, quando a gente fala de combinados, a gente está falando de alinhar expectativas. Alinhar a expectativa que vem do líder e também vem do time. Uma vez que eu tenho esses combinados, eu sou capaz de criar rituais. Rituais é aquilo que a gente vai fazendo de maneira repetida e que se torna algo quase que automático. Aí vem aquelas coisas que a gente já falou. Uma vez que eu tenho combinados e rituais, eu, líder, preciso dar exemplo nos combinados. Não é dar exemplo em vir para o presencial. Eu preciso fazer o que eu combinei. Né? Tem aquele lance de nivelar o campus, está todo mundo online, vamos online, está todo mundo presencial. Vamos adaptar os nossos ambientes, vamos fazer avaliações das pessoas que não considerem o viés de presença, é uma outra prática importante. E eu acho que quando a gente tiver nos momentos de colaboração, de reunião, que a gente possa ter formas de fazer que sejam formas que aumentem o senso de pertencimento das pessoas. Eu, particularmente, e a gente tem trazido muito isso para as pessoas, a gente tem usado muito as metodologias ágeis, né? Então, dentro dos rituais, você trazer lá para a mesa o que é que a gente precisa alcançar, quais são as tarefas a fazer. Então, você tem um backlog. Aí você pega esse backlog e fala, legal, nos próximos 15 dias, o que a gente vai fazer? Porque já que existe um volume de trabalho muito grande, a priorização é fundamental. Coloquei lá na minha sprint, vamos ter dentro dos nossos rituais, daily meetings, onde a gente se encontra, faz um check-in, como é que você está, resolve a questão da pessoa olhar para a pessoa antes de ir para o negócio, para a meta. Legal, o que você realizou, que é diferente do que você fez? O que você realizou, o que você alcançou? E se você, que problema que você teve para realizar? Porque quando eu falo problema, eu jogo na mesa, a gente redistribui o trabalho. Muito bem, deles. E aí, quando eu acabo a minha sprint, eu vou ter um olhar de retrospectiva. Legal. O que a gente se comprometeu a fazer, que fez e deu certo, que merece aqui a gente celebrar e reconhecer? O que a gente gostaria de ter feito, que não deu muito certo? E o que a gente aprende com isso?
Então, são rituais que, quando você, de novo, ritualiza, eles podem acontecer híbrido, podem acontecer, né, pode acontecer no presencial, no online e tal. Então, particularmente, eu acho que isso é algo muito legal. E vamos levar para as nossas reuniões e para os nossos treinamentos interação e diversão. Acho que essas duas coisas são fundamentais. Né? Vocês estão vendo aqui que eu fiz questão de fazer uma brincadeira, mas para mim é um valor se divertir. Então, quando você vai para uma reunião, você sabe que ali vai ter interação, que eu vou, né, receber do outro. E aí, Edu Pulses, mural, o que e agora a gente tem uns 100 números de foto, tem karaokê até para a gente depois, tem uns 100 números. Eu já vi até aquele chá de revelação pelo Zoom. Eu participei, sabe? Botou lá um negócio, apareceu azul. Então, a gente é capaz de um tudo no online, no híbrido. Então, eu colocaria como ingrediente interação, porque elimina a distração, e diversão, porque traz muito mais engajamento. Né? Então, não sei se eu fui muito prático, mas acho que eu trouxe os ingredientes essenciais. Né? Foi excelente, Dan. Aprendi muito hoje aqui. Estou já querendo incorporar várias coisas que você comentou, que você trouxe para a gente, tá? Realmente a questão da empatia, estou até vendo aqui o que o pessoal colocou, né? Tá aqui, utilizar o dedo do pulso nas reuniões, criar agenda de acompanhamento por equipe, né? Criar combinados. Mas eu gostei bastante da questão da empatia, sabe? Essa ressignificação da aproximação. E quando a gente pensa, né, que está todo mundo envolvido, de certa forma, no mesmo propósito, né, construção de um negócio, de uma empresa que vai ter um impacto no mundo, né, vai ter um impacto em outras pessoas. Né, e as pessoas que constroem isso estão dentro, né, da sua empresa, dentro da sua equipe. Né, então, você poder se enxergar do outro lado é bem importante. E isso vale nos dois lados. Né, não existe super-herói nessa história, né? Todo mundo precisa ter os combinados, precisa trazer o que foi, né, conquistado, como você falou, na sprint, quais são os problemas, né, e como é que a gente vai resolver como um grupo, como um time, esse problema. E isso pode acontecer no presencial, no remoto. Né? Você pode estar... Eu coloquei até um aqui, eu escrevi um que eu gostaria só de citar. Eu tenho ouvido muito falar sobre comunicação assíncrona. Reuniões assíncronas, né? E isso é um complemento, né? Assim, a gente tem o momento do ao vivo, mas a gente também entender que as pessoas, às vezes, elas não vão estar disponíveis exatamente naquele momento que você precisa, mas isso não precisa acabar com a resolução de um problema ou da criação de algo novo, né? Você pode ter uma comunicação também assíncrona e bem alinhada, desde que os combinados sejam feitos. Que é um Thiago, exemplo. passar a palavra para você. Você vai para uma reunião, você manda um link do Edu Pulses para a gente ter a pauta. E as pessoas vão colocando a pauta, e aí chega na reunião antes, a gente fala, olha, qual é a primeira pauta que a gente vai falar? Dá o seu like aí. Pronto, você chegou na reunião, só isso já incluiu as pessoas. O senso de pertencimento é diferente. Não é um negócio que você vai chegar lá e vai ter que seguir algo que está pré-determinado. Não, você criou. E aí você defende. E tem uma coisa do outro lado, né? E tem uma coisa que é legal. As pessoas, elas chegam na reunião conectadas com a reunião. É isso. Porque o pessoal chega conectado com um monte de coisa, né? E agora que eu vou vir para a reunião, cara, leva uma meia hora de reunião só para as pessoas chegarem de verdade, né? Para eliminando algumas coisas da cabeça. Quando você faz isso na ida para a reunião, você está indo para a reunião, você, a pauta vai ser ela, eu já estou conectando com o negócio. Quando eu sento na mesa para a reunião, ou abro o computador para uma vídeo-reunião, eu estou conectado já com o assunto. Eu já vi os outros assuntos, coloquei o meu, coloquei a pauta. Já economizei esse tempo de ter que colocar a pauta durante a reunião, né? E a coisa já começa acontecendo já. Então dá tempo realmente de tirar de reservar um tempo da reunião para se conectar com as pessoas. Puta aí, gente, vocês estão chegando, né? Tá tudo bem, tá? Sabe? Quem tá vindo de carro, como é que tá o trânsito, né? Fulano, você vê que você cortou o cabelo, né? Como é que você tá? Cara, sabe, você traz algumas coisas que, como você disse, torna aquele momento mais humano e muito mais divertido, porque você consegue trazer algumas diversões para esse momento.
a gente aqui sempre tem check-ins nas reuniões, né? Eu também Então, gosto disso. você chega numa segunda-feira, fala um negócio incrível que aconteceu no seu final de semana. Teve agora Dia das Mulheres, check-in. Qual a mulher mais inspiradora que você já teve a oportunidade de conviver? Isso é uma coisa que traz E aí todo mundo fica falando, pô, qual vai ser o check-in dessa reunião? Você já vai com outro astral, com outro estado. E é simples, mas é algo que, de novo, você precisa escolher fazer, né? Por isso que proximidade tem a ver com escolha, não com geografia. Muito bom. Aqui nós temos um ritual, que é do Pedro. Ele traz uma música que ele escolhe, que tem a ver com o nosso momento da semana, ele escolhe uma música para a gente. Então a gente fica na expectativa mesmo de que, antes de o Pedro entrar, antes de aparecer a imagem do Pedro, ele joga a música na tela, né? E aparece um vídeo, uma música. Então é um ritual bem bacana que já virou um mantra, né? O mantra da semana é sempre a música da reunião da segunda-feira. Já era, vou usar aqui, Pedro. Tem marca registrada? Não, tem não, cara. Eu não sou muito bom em meditação. Eu já participei de algumas que eu gostei muito de, cara, vamos fechar os olhos, parar aqui, concentrar. Eu não, para conduzir isso não é tanto meu, assim, não sei fazer exercício tão bem. Agora, trazer uma música, são 3, 4 minutos que as pessoas vão chegando, e eu mesmo, né, vou ali pensando também nesse check-in, pensando ali no início do dia, 3, 4 minutos de música. Eu gosto, né? Eu tento fazer uma seleção aí meio variada. Não sei se o pessoal gosta muito do gosto. Eu fico tentando variar. Vamos tentar ser eclético. Vamos lá. Não, mas, meu, com esse fone aí que ele parece o Alok, né? Então ele já chega como DJ da galera. É isso. Muito legal. Toda semana com uma música diferente. Muito legal. Dan, cara, muito bacana conversar contigo. Eu acho que está comendo já aqui finalmente. Eu adoro pessoas, né? Adoro gestão de pessoas, assim como você, né? De vez em quando eu estou à frente de grupos, conversando, trazendo um pouquinho das minhas experiências. E eu gostei muito que você tem uma forma didática de falar as coisas, né? São 3 medos, são 3 legados, né? Você traz alguns números e você vai vinculando, é muito fácil de lembrar, é muito fácil. Cara, são 3 medos, são 3 isso, são 3 aquilo. São coisas que você vai lembrando muito facilmente. Eu vi que você tem essa didática, né? De vincular o que está acontecendo em 3 coisas, né? E essas 3 coisas ficam muito mais fáceis de lembrar. Não que sejam só 3, né? Mas você vai linkando com outras depois. Mas é muito mais fácil de você colocar isso para dentro, né? E de lembrar isso a longo prazo. Então foi muito gostoso de discutir contigo. E com certeza eu levo não só para o meu mundo EduPulses, né? Onde eu converso com muita gente, tento trazer um pouquinho desse entusiasmo que você tem, né, de usar esse tipo de ferramenta, esse tipo de plataforma para engajar e divertir as pessoas em algo sério, né, que é um propósito de empresa, que é fazer resultado, ou um treinamento que tem um propósito de trazer desenvolvimento para as pessoas, né? Faço isso, mas também gosto de estar à frente de desenvolvimento também, onde eu trabalho como consultor também. E você, com certeza, contribuiu aí bastante para as minhas interações com as pessoas, que é uma coisa que eu adoro, sou apaixonado. Obrigadão, cara. Legal. Contem sempre comigo, obrigado pelo feedback. Para mim também é uma honra estar aqui, porque já que a minha grande dica é interaja e se divirta, com o EduPulses, a minha vida ficou muito mais interativa. Então, é quase que uma retribuição a isso que vocês acabam fazendo por mim, pelo crescimento, pelas pessoas que, de certa maneira, me impactam através dos meus treinamentos. Então, contem sempre comigo. Vamos juntos. Maravilha, Dan. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado por aceitar nosso convite. Tiago, muito obrigado por conduzir junto comigo. E obrigado a todos vocês que estão participando junto com a gente no mês das metodologias ativas. Um grande abraço e reforço o convite do Dan para utilizar aí da interação e das metodologias ativas no seu próximo evento, apresentação ou reunião. Vamos juntos. Tamo juntos. Obrigado, Dan. Obrigado, Pedro. Valeu. Grande abraço, pessoal.